Bom dia, minha classe de jovens. Mais uma vez estou aqui para estudarmos juntos, né? Eu estou aqui só para conduzir o nosso ensino. E hoje vamos começar o nosso estudo na carta de Éfesos. Não preciso falar que é de Paulo, porque nós estamos estudando as cartas paulinas. E hoje iremos estudar o capítulo 1 e o capítulo 2. E nesses dois capítulos, como eles são os capítulos que falam sobre os aspectos essenciais da salvação. Logo no capítulo 15, 16, no versículo 15 e 16, ele vai falar sobre as características de uma igreja abençoada. Eu vou ler aqui, desculpe, eu falei errado, de 15 a 18. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês que têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixe de dar graça por vocês, mencionando-os na minha oração. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aí nessa parte, Paulo fala que Éfeso, mesmo a igreja estando indo bem, Paulo, que tinha fundado essa igreja no início, Joaquim e Priscila lá, só para nível de informação, e a igreja estava indo bem, mas nem por isso Paulo tinha deixado de orar por essa igreja. Era igual ao pai, né? Que meu filho tudo bem, fala, filho, você está bem, precisa de alguma coisa, algum pai de vocês fazer isso? Eu chamo muito tempo com meu filho, sabe? Filho, você quer alguma coisa? Beijinho, né? Então, lá, né, Paulo, vocês também, e Paulo continuava sempre intercedendo por isso. No versículo 17 fala assim: peço que a Deus que vos dê o espírito de sabedoria e revelação. Por que sabedoria? É uma coisa que nós precisamos muito, porque sempre vem coisas de fora, vamos pegar nessas cartas de Paulo, essas lições, grupos, pessoas, doutrinas, então precisamos ter sabedoria para saber para onde devemos andar. É a pessoa que fala uma coisa diferente. Então nós devemos, quando ficar em dúvida, o que devemos fazer, fala isso bem, fala aquilo. Pedimos a Deus sabedoria. E a revelação. Aqui revelação não é pedir que o outro fez, o outro falou. Senhor, me dê revelação que aquela pessoa fez, não. É fofoca. Aqui a revelação é mostrar o que Deus quer para a nossa igreja, mostrar o que Deus quer para nossas vidas. Revelar é mostrar o que está no oculto. Muitas vezes nós estamos com algum pecado, até na nossa organização de jovens, no nosso grupo de louvor, e aquilo está desagradando a Deus, e a gente, por gostar muito daquela pessoa, coisa de só isso, aquele pecadinho. Mas nós temos que pedir o dom da revelação, porque muitas vezes a gente até deixa para lá e não vemos. E no versículo 18 ele fala olhos do coração. É aí no sentido da gente ser sensível espiritualmente. E muitas vezes a gente, antigamente falava com o coração, com a mente cauterizada. A gente fica tão acostumado com a questão do pecado, tão acostumado com o dia a dia, que a gente nem liga mais. Fulano está vivendo com uma outra pessoa, é normal. Abandonou o marido, normal. Fulano está usando drogas, normal. A gente não se escandaliza mais, a gente não fica mais triste com a dor do outro. Todo mundo está fazendo, né? A gente perdeu essa sensibilidade espiritual. E só quem pode dar é o Espírito Santo de Deus em nós.
E nós devemos também pedir para conhecer a esperança. O que é esperança? É aquela questão do futuro, é olhar além. Não só aquilo que a gente tem aqui no dia a dia. Mas falamos, Senhor, eu quero ver no futuro que tu tens para mim, que tu tens para a nossa igreja, Senhor. É nesse aspecto que eu tenho para a minha família, que tu tens para mim, né, no sentido da minha vida, do que eu vou ficar, qual vão ser meus estudos, que tipo de trabalho que eu vou fazer. Já no versículos 19 a 23, ele vai lidar sobre o poder da graça salvadora. Antes de eu ler, eu vou fazer o que é graça? Graça é o que a gente fala de um favor imerecido. Muitas vezes você faz um favor para alguém, de nada, tudo bem. Graça é quando você recebe, Jesus vai falar, recebe uma graça. Você recebe uma coisa boa, alguém te faz o bem, você não merece aquilo. Né? Você, vamos dizer, vamos pegar um exemplo, a pessoa que quebrou o vidro de alguém, e a pessoa, além de te perdoar, ainda te dá um presente. Isso é graça. É uma coisa além do que se pode dizer. E a graça perfeita foi Jesus morrer por nossos pecados. Então, aqui no versículo 19 e 23, vou botar assim mais perto. É esse texto em cada hino, bonito, cada cântico, né? Vocês vão lembrar conforme eu vou lendo. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, no que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele nos exerceu em Cristo, ressuscitando-os do morto e fazendo-os assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se pode mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A cabeça de tudo é a igreja. Que Deus, ele é a cabeça de todas as coisas, do governo e autoridade. Então, tudo está debaixo do poder de Deus. Né? Porque dele e por ele são todas as coisas. A gente tem que ter esse canto bonito, né? Mas todo o poder de Deus. Mas a começar aqui, na minha família, na minha igreja, no meu país, mas ter essa consciência. Depois, no capítulo 2, ele já vai falar da nossa restauração perfeita em Cristo. Infelizmente, eu estou aqui falando sozinho, eu sinto muita falta de pedir um para ler, outro ler o teu texto. Tá, mas vamos continuar estudando. Eu vou ler agora, então, capítulo 2. De 1 a 10. Depois, quando eu voltar para cá, vocês vão ter que falar bastante para compensar esse tempo que eu estou falando sozinho. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos tais costumava viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos assim, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. A palavra de Deus falando. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, e deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
pois vocês são salvos pela graça e por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. E não é por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a qual Deus preparou antes para nós a praticarmos. Aqui tem várias verdades, dá até para fazer um debate interessante. Primeiro, duas verdades. Nós somos muito pecadores. Se alguém diz que não tem nenhum pecado, é o maior pecador. Você fala, mas aquela pessoa tão boa, tão legal. Não consigo imaginar qual pecado que a pessoa tem. Pode ter certeza que tem. Todo. Eu digo que um dos pecados mais fáceis, né, que foi até o pecado original, sempre fácil de Satanás, que muitos caem, que eu acho, é a vaidade, orgulho, até aquela pessoa mais santa, né? Que você, quanto mais ela trata a vaidade. Então, todos nós somos pecadores, é mentira, pensamento impuro, inveja, cobiça, preguiça, né? Ou esse tempinho de... estou falando agora que fugiu a palavra. Desses dias que nós somos obrigados a ficar em casa, apesar que eu estou trabalhando. A gente fica em casa, eu digo assim, nunca dormi de tarde, mas agora, preguiça é pecado, irmão. Estou falando isso para mim também. Então, pois todos temos esse, né? Então, todos somos pecadores. A gula, outro pecadinho, bom, não vai ser só tudo. E Deus, de contraponto, é muito amoroso. Um dos versículos menores da Bíblia que fala, Deus é amor. É a própria verdade. Definir Deus amor. Você fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Tudo é amor. Se não fosse amor, não adiantava nada disso, não adiantava. Porque toda a história de Deus com o ser humano é pelo amor. A graça e a misericórdia de Deus, o que é misericórdia? É aquilo que vem lá do fundo do coração, da miséria do coração, miséria cardíaca, que produz a salvação. Lá, isso está no versículo 2, no versículo 1 do capítulo 2. Deixa eu achar aqui, eu digitei tudo, porque tem um texto para me ajudar, uma letrinha maior. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e os poderes do ar e o espírito que agora está vivo. Eu disse, e lá no capítulo 1, né, nós vamos notar isso também aqui, nós estamos todos em transgressões, mas Deus, através de Jesus, ele veio, através da sua graça, misericórdia, produzir salvação. Já depois nós vamos achar que, se fosse lá em Gênesis 2,17, o que diz? No dia que comerem dessa fruta, que Deus falou para Adão e Eva, certamente morreriam. Eles morreram espiritualmente. Então, todos nós, ao nascermos, nascemos mortos espiritualmente. Então, eles querem dizer, só Deus pode nos fazer reviver, nos dar vida. E nós temos três formas que a gente age de forma como se tivesse rebelião, fazendo revolta em nossos mentes e corações. Primeiro, influenciado pelo mundo, através dos nossos valores, eu já falei um pouco, sentimentos e prazeres. O que é valor? Isso não está errado. Eu acho, vamos até pegar
a própria questão, assim, do próprio aborto, que a pessoa tenta ponderar. Esse daria ter um bate-papo legal, vou montar no Zoom uma palestrinha sobre isso, uma conversa legal. Outros valores, né, que a gente questiona a soberania de Deus. Pena de morte, né? Sentimentos, sentimento de ódio, prazeres desse mundo. Ah, isso é tão bom você. Eu já convivi com várias pessoas viciadas, mesmo devido à minha profissão. E até hoje eu convivo, né? E muitas vezes você vê a pessoa lá no fundo. Até muitas vezes, até quando eu vou, as pessoas vão me procurar lá no fórum, chegam lá altas ou drogadas. Você vê que a pessoa prejudica e quantos crimes que cometem. Crime de assassinato, porque estão fora de si. Mas justamente tudo esses fizeram para ter prazer. Eles não vão, eu vou usar maconha, eu vou beber para me dar vontade de matar. Eles não fizeram isso. Então, é uma coisa que o mundo, os colegas dizem, é só um pouquinho, vem, entendeu? É só um pouquinho. Esse seu, só um pouquinho, experimenta, não faz mal. Outro da fonte que nos faz nos rebelar contra Deus é o diabo. O diabo não é nada aquele bonitinho, né? O pessoal coloca muito pelo contrário. Nós nem podemos valorizar o diabo, muitas vezes nem subestimar. Não sei quantos aqui, né, assistem, acho que é no Netflix, que tem a história de Deus, com Morgan Freeman. Aí esse é o terceiro ano, eles resolveu só falar do diabo hoje. Eu pensei, gastar um ano estudando sobre o diabo. Eu tentei em várias religiões, ele era muito cartaz. Aí ele estava até falando de certas religiões que evocam o demônio para ficar dentro, para fazer amizade, onde é cerveja. Eu achei muito interessante. Mas e nós evangélicos? Eu conheço, né, mais igrejas pentecostais, muitos que dão muito valor àqueles, praticamente chamando o diabo para tomar as pessoas que eram possessas para ter aquela libertação. Isso é dar lugar ao diabo no próprio culto. Então a gente nem pode valorizar demais, nem isso que tu falou, nem subestimar, porque ele está aí, como diz lá em João, se não me engano, ele veio roubar, matar e destruir. Então devemos estar atentos. E o nosso terceiro inimigo é a carne, que nós, como eu falei lá em cima, já nascemos com a nossa índole, ela é má e pecadora. Tem uma criança ao nascer, ela já tem a sua índole pecadora. Logo pequeno, você vai ver muitas vezes, bebezinha, ela faz uma coisa daquele sorrisinho de maldade, né? Então, essa índole já é Deus de favor, que é isso? Até você que é psicólogo infantil fala assim, mas é verdade. Né? É claro que não é tão elaborado que nem um adulto, mas em certas horas ela já tem. E que a gente pode ver isso claramente nas crianças pequenas. O Sproul disse, somos pecadores não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Então, em primeiro lugar, nós já nascemos pecadores, e aí nos leva a pecar, e não ao contrário. Vocês entenderam? O jogo de palavras é muito interessante.
E Deus nos trata, apesar de tudo, nós pecarmos de pensamento, ação, darmos lugar ao diabo, à carne. E assim mesmo, Deus nos trata como? Vamos ver de novo o versículo 4 e 5 e 6. Vamos lá. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, então Ele nos trata rico em misericórdia, pelo com grande amor que nos amou. Então Ele nos trata com grande amor. Deu-nos a vida com Cristo quando ainda estava morto. Então Ele nos deu vida com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então Ele nos dá salvação. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Ele nos dá aquela certeza que nós iremos ressuscitar e assentarmos com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E uma coisa muito importante que muitas vezes as pessoas confundem em várias denominações e até na nossa, não existe mérito nenhum na salvação. Nada que a gente faça pode levar-nos à salvação. Está lá no versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus, pelo amor super, hiper misericordioso de Deus, por meio da fé. O nosso único ato é a fé. E isto não vem de vocês, quer dizer, a salvação não vem da gente, é que está dentro de mim, de cada um de nós. É dom, é presente de Deus. Ele continua no 9, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Deus é tão sábio, é sabedoria pura. Se fosse por obra, se ser por obra de cada um fala, eu canto, poxa, visitei não sei quantas pessoas, de quantas. Tem gente que já se acha. Imagina se a salvação fosse por obra. Deus não deixou para que ninguém se gloriasse. O mérito todo é de Deus. Tá? Então não existe mérito nenhum na nossa salvação. E nós somos um único povo em Cristo. Se pegando um pouquinho do Testamento, você se lembra que tinha vários povos e tinha os judeus, os não-judeus, que eram chamados de gentios. E com a vinda de Jesus, ele unificou tudo como um único povo, através de Jesus. Aqui eu vou ler agora para vocês, no capítulo 2, versículos de 13 a 20, tá? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar-se com Deus, os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz e vocês que estavam longe, e paz aos que estavam de perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso aos pais, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Primeiro ele já começa logo no versículo 13, né? Antigamente, o próprio povo de Éfeso era um povo gentio.
Ele começa logo falando no versículo 13. Agora vocês que foram aproximados todos, mediante o quê? O sangue de Jesus. E no 14 ele fala que destruiu a barreira. Ele destruiu a barreira que tinha entre os dois povos e reconciliou todo o ser humano com Deus, no sentido de ter acesso. E continuando, pois ele veio e falou também que, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não é lindo você saber que você é membro da família de Deus? Você é concidadão do céu. E lá no 16 ele anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Quer dizer, muitas vezes a pessoa vem, porque os mandamentos, a lei de Moisés, eu quero botar outra lei. Você fala assim, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. Então, o plano de Deus que fosse nós todos um só corpo, em Cristo Jesus. Aí ele vem no versículo 20, assim, edificando todos sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então você pensa assim, como a gente vai crescer no conhecimento? Nós temos os profetas, os apóstolos, mas o principal é Jesus Cristo. Principal. Isso tem que ser o que Jesus falou, tem que ser nossa regra primeira. Entendeu? Então, tudo isso vem a entender melhor o que é ser filho de Deus, ter essa salvação. Eu achei interessante que o autor aqui na revista, ele começou falando aqui no capítulo de 1 a 10, né, versículo 1 a 10, depois ele pulou do 14 para o 20. Eu falei assim, meu Deus, esse homem aqui tá... Só que ele chegou aqui na conclusão, ele pegou o 7 e 14 que ele tinha deixado assim, mais ou menos solto. Então vamos concluir lendo, né, esses versículos de 7 a 14 para poder fechar a nossa lição. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele foram também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então aqui Paulo, ele coloca fases ou partes, né, que o autor colocou nuances, do processo da salvação. O primeiro que ele coloca seria ouvir. Quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus. Até nos faz lembrar que como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue, né? Volta lá. Então, o primeiro passo é ouvir.
Então nós precisamos, assim que você ouve a palavra de Deus, é o primeiro passo, ouve ou lê, né? Então o primeiro contato já é o seu primeiro passo para a sua salvação. O segundo, que está no versículo 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Então o segundo é crer. Então tem que crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, e outros demais, né? Terceiro, selado. Ele coloca aqui, está no versículo do 13. Vamos lá. Quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O selo tem dois objetivos, né? Primeiro, assim, a questão da segurança, né? Ele sabe para onde é, o que é, e uma identidade. Antigamente, então, tinha aquele selo real, era para isso, fechado. Então, quando eu tenho o selo do Espírito Santo, primeiro, eu sei que eu tenho o Espírito Santo aqui dentro de mim, eu estou seguro da minha salvação, não perco. Então, cristão não perde a salvação, porque o Espírito Santo não é ioiô, quem entra e sai, entra e sai, entra e sai. Não, coitado, eu vou ficar magrela, não. O Espírito Santo entrou uma vez, entrou para sempre. E ele nos dá uma identidade. O Espírito Santo é uma pessoa, parte de uma pessoa da Trindade. Então ele nos vai formando a identidade espiritual, a semelhança de Cristo, de Deus, que vai tirando aqueles aspectos que eu falei anteriormente, da carne, né? Aí ele vem no versículo 14, falando qual é a outra parte, que é a garantia da nossa herança até a redenção. Aqui o autor botou penhor, na minha tradução é garantia. Mas então o Espírito é a nossa garantia. Por exemplo, não tem aquele negócio, tudo que tem salvo, tem uns que não, alguns desenhos antigos tem um número, ou tem uma luzinha, tem não sei o que lá, não. O Espírito Santo, ele é a nossa garantia que nós somos salvos, ele é a nossa marca dentro de nós. Delícia, né? Sabendo que ele é o próprio Deus. E por último, no versículo 4 ainda, 14, desculpa, diz que é garantido da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Por que nós temos essa redenção, essa garantia? Para o louvor da sua glória. Então nós somos selados, salvos para louvarmos a Deus e que faz nos levar ao céu e glorificar sempre a Deus. Então nós devemos louvar a Deus sempre. Nós fomos salvos para o louvor da sua glória. Isso tem no Deus da Bíblia, tinha um cântico antigo, que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Então, cada dia, cada ação nossa, que seja assim, para o louvor da sua glória. E eu irei orar agora, encerrando, que essa lição fale a cada coração, como falou a tá? Deus abençoe. Pai Celeste, muito obrigado por cada pessoa que ouviu essa lição. Ele seja abençoado, abençoe cada família, proteja, Senhor, dessa doença, Senhor. Abençoe aqueles que estão passando dificuldade, porque estão até perdendo o trabalho. Providencie, Senhor, sustento para cada família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.